Olá, piscianos, piscianas, eu sou o PV e esse é o Tarô das Estações. Vamos lá para mais uma leitura para vocês? Hoje vai ser uma leitura diferente, a gente vai fazer uma tiragem clássica, que é de passado, presente e futuro. Futuro esse subordinado ao seu presente, às suas escolhas, não é destino, não é determinista, nada disso, tá bom? Vamos então começar aqui com o passado, né? Tirando essa carta aqui para vocês de passado. Carta da Torre, aqui no passado. No presente, por favor. Nossa, carta 18, a Lua. É um grupinho... Vamos lá, antes de eu falar... Eita, pulou aqui. Carta da Roda da Fortuna como futuro. Vamos lá. Coloquei virada. Ó... O grupinho que eu vou falar é um grupinho que talvez esteja passando por algumas dificuldades, assim, um grupinho mais difícil, assim, né? Porque a gente tem esse combo passado de torre, presente de lua, né? Dá uma melhorada ali com a roda da fortuna, né? Perdão. E aqui, com a torre, a gente tem essa noção de uma ruptura, uma idealização. Na verdade, não tem nem como falar separado, já que elas saíram aqui, né? Torre com lua me fala sobre ruptura, sobre desilusão, sobre dificuldade, sabe? Coisas um pouco mais sérias, um pouco mais graves, que não necessariamente precisam ser externas, podem ser internas também, porque uma vai potencializando a outra, né? Mas, assim, me fala de um período difícil que você está vivendo, que você esteve vivendo, mas que você ainda está vivendo, porque a gente está com o presente da lua, né? É como se o choque veio no passado, mas esse tá ainda reverberando como ondas, assim, sabe? Porque a torre com lua me fala sobre desilusão, sobre apego a uma realidade que não existe mais, sobre dificuldade para encarar a nova realidade que está se apresentando, sabe? Como se você tivesse ainda muito apegado naquele passado, naquilo que deixou de existir, e você não aceita continuar, você não aceita recomeçar, você não aceita abrir mão, sabe? E assim, todo o meu respeito a isso, porque consigo imaginar até na minha própria história situações não tão longínquas assim, onde eu me vi nesse lugar, né? Até me vejo em algum aspecto, uma intensidade menor, mas é super compreensível que você sinta assim, sabe? Só que eu sempre sou um pouco repetitivo, mas é porque eu acho que é importante. A torre, ela sempre, uma hora ela vai cair. Nenhuma torre, aqui pensando no tarô, ela é criada para ser eterna, né? Ela é uma torre que você criou, fez sentido em um momento da sua trajetória, só que agora ela não é mais, não faz mais, e aí ela precisa abrir espaço para coisas novas, né? Por isso que eu falei, né? A dificuldade sua, nesse momento, me parece que é abrir mão mesmo, sabe? Tudo aquilo que eu construí, tudo aquilo que eu fiz, tudo aquilo que eu deixei de fazer em prol do outro, em prol da situação, em prol de um lugar, de uma família. Só que assim, você é um pouco direto, mas entenda que eu tô fazendo isso com muito respeito, tá? Porque eu sinto que talvez eu precise ser um pouquinho mais enérgico. Vai adiantar você continuar fazendo isso? A situação vai mudar do que já aconteceu? A gente não consegue mudar o passado. É muito clichê, mas a gente não consegue mudar o passado. A única coisa que a gente consegue mudar é o futuro. É o presente, né? Porque a gente tá agindo nele agora. E o futuro que a gente está construindo pra gente, dentro das nossas possibilidades e nosso raio de ação, por assim dizer. Então, assim, viva o seu luto, viva a sua dor, viva todo o sofrimento que eu sinto que você está sentindo nesse momento, mas não se entregue a ele achando que, com uma certa esperança de que as coisas vão voltar. E aí, sim, eu posso até estar falando de coisas que possam ser mais drásticas, né? Situações que são meio que irreversíveis, mas tem aquelas que parecem que são reversíveis, sabe? Um relacionamento que acabou. Vou dar esse exemplo que é mais clichê, tá? Talvez eu possa voltar com aquela pessoa. Isso pode acontecer? Pode. Enquanto possibilidade, claro que pode, né? Se ambos quiserem, né? E tal. Só que também você vai ter que entender que você não tá voltando pro que era, você tá voltando para uma nova versão, porque houve a ruptura, houve a finalização. Então agora vocês estão tentando de novo, por assim dizer. Então é outra coisa, já não é a mesma, sabe? Voltar para um momento do passado, uma situação X, uma relação Y, não tem como a gente fazer isso. Porque nós somos pessoas diferentes, as situações são diferentes, os lugares são diferentes,
tudo já mudou, mesmo que não pareça, sabe? Então, é mais nesse sentido de desapegar daquilo que já foi. Porque é isso que, infelizmente, né? Ou talvez felizmente lá no futuro você possa concordar comigo, não tem mais como voltar, sabe? Mas se forem situações mais drásticas, assim, irreversíveis, aí essas mesmo que é você se acolher, é você se respeitar, o seu processo de luto, o seu processo de dor, mas entendendo de que o que aconteceu, aconteceu. Longe de apenas querer qualificar como bom ou ruim, precisava ou não acontecer, aconteceu. E isso não tem como mudar. O que eu posso desejar pra você é muita força nesse momento. E realmente já estou falando junto das duas cartas, porque é como se elas estivessem dando a mão aqui. E me parece que essa reverberação está acontecendo ainda no seu momento presente, sabe? Mas encarar a realidade como ela é pode te ajudar, talvez a não hoje, talvez não amanhã, não depois de amanhã, a essa realidade mudar, mas pelo menos as coisas começam a serem enxergadas como elas são, sabe? Com as cores que elas têm. E isso vai te dando um terreno um pouquinho mais sólido, né? Essa base da torre que sempre é sólida, para você poder pisar, saber que você tá pisando, sabe? Você não tá caindo sem fim. Você tá pisando num terreno minimamente sólido. Talvez não seja o mais confortável, mas você não tá caindo. É isso que eu quero dizer. Parece que essa frase tem tanta coisa a mais, mas eu não vou conseguir traduzir, sabe? Mas é o que eu posso repetir, assim, você não tá caindo. Não mais. Não mais. E aí, como energia de futuro, vem a roda da fortuna, né? Que é exatamente isso, a impermanência da vida acontecendo. Ela aconteceu no seu passado, ela está acontecendo no seu presente e ela vai continuar acontecendo. E sabe uma coisa boa da impermanência? É que ela mostra que nada é eterno. Tem uma frase que eu gosto bastante, dediquei essa frase tantas vezes pra um monte de gente, porque eu acho que é umas frases muito bonitas, assim. Eu gosto muito de anime, né? Nossa, nem parece, né? Tô aqui com a blusa do Pikachu. Mas de um anime específico que fala assim: não há dor ou tristeza, por maior que seja, que um dia não desapareça. E eu acho que isso linka muito com talvez você esteja vivendo, a noite escura que você esteja, né? São João da Cruz, né? Um poeta cristão, místico, ele tinha esse poema chamado Noite Escura da Alma. E aí essa noite escura da alma, onde parece que nunca vai acabar a noite, né? Mas vai chegar o dia, né? E a impermanência mostra que é isso. A vida é cíclica. O dia vai ter que chegar inevitavelmente. E as oportunidades vão aparecer pra você. Mas é como se a vida estivesse respeitando o seu processo de luto, mas chega um momento que ela tá continuando mandando oportunidade. Talvez esse vídeo pra você seja uma oportunidade, caiu de paraquedas pra você, de você repensar isso e aos pouquinhos, no seu tempo, no seu passo, no seu ritmo, você voltar a caminhar, sabe? E essas oportunidades, assim, de coisas favoráveis, coisas que podem te surpreender positivamente, vindo ao seu encontro, se você tiver olhos de ver a realidade como ela é, e não os olhos da ilusão, e não os olhos voltados para o passado, sabe? Mas voltados para o seu presente, voltados para o horizonte, né? Que figurativamente é seu futuro. Enfim, peixes, espero que tenha feito sentido para você, que tenha te ajudado de alguma forma. Deixe aqui o seu like, o seu comentário, se isso te ajudou. Compartilha com quem você acha que possa ser beneficiado. E uma coisa que eu nunca falo aqui, mas reveja esse vídeo depois, assim, daqui a uns dias, daqui a uma semana, não sei, possa ter algumas coisas que precisam amadurecer internamente, sabe? Que não é só na primeira vez que você vê e escuta que vai assentar. Um grande beijo pra vocês, espero que vocês fiquem bem e a gente se vê nos próximos vídeos, tá bom? Até lá, tchau, tchau.